Mateus, ele escreve o seu evangelho com um propósito. Ele vai escrever o seu evangelho com um objetivo principal: mostrar para judeus que Jesus era o Messias. Esse é o objetivo de Mateus. Mateus escreve o seu evangelho com o objetivo dos judeus conseguirem enxergar que todas as profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus. Esse é o objetivo dele. E por isso nós vemos, ao longo do texto, como nós lemos, Mateus diversas vezes cita as profecias do Antigo Testamento. E ele vai dizer muitas vezes: cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. E assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Ele queria mostrar aos judeus que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Que Jesus é o Messias esperado e aguardado por eles. Que Jesus, o Messias, havia chegado. Ele também inicia o seu evangelho no capítulo 1 com a genealogia de Jesus. Porque isso é importante para os judeus. Mostrar que Jesus era da raiz de Davi, descendente direto de Abraão. Para o judeu isso era importante. E depois ele relata então o nascimento do menino Jesus. O Natal é chegado. É chegado, o Messias nasceu. O menino nasceu frágil, como um bebê, necessitando de cuidados. Alguém precisava trocar as fraldas, limpá-la. Uma estrebaria, em uma manjedoura, ele nasceu. O Deus que se fez homem, um bebê frágil, e um Deus que era glorioso, rico, se fez pobre. Um Deus totalmente soberano, que é Senhor da história, mas exilou-se e teve que fugir para o Egito, se esconder como um bebê. Vamos acompanhar agora, versículo a versículo, essa jornada dessa história. E também reconhecer algumas personagens ao longo do texto que foram obedientes a Deus. E eles foram abençoados e colheram os frutos da sua obediência. O versículo 1 vai nos apresentar então um rei, o rei Herodes. Existiram diversos reis Herodes durante a história, mas esse Herodes era o Herodes o Grande. Ele é responsável por diversos monumentos grandiosos, que ainda nós podemos ver vestígios lá em Israel de alguns deles. E ele é descendente direto de Esaú. Seu reinado teve início em 37 a.C. Mas algo importante que precisa ser lembrado, eu quero que vocês memorizem isso, é que esse rei Herodes era paranoico por poder. Ele tinha mania de perseguição. Conhece alguém que tem mania de perseguição? Esse era Herodes. Ele tinha mania de poder e por isso ele se sentia o tempo todo ameaçado. E assim ele se torna um rei opressor, um rei tirano ao seu povo. Ele tinha medo de perder o seu trono. A história contada por Flávio Joséfo diz que Herodes mandou matar 45 aristocratas. Eram possíveis concorrentes e pretendentes então ao seu reino. Ele casou-se 9 vezes. Teve 9 esposas, e uma delas, chamada Mariana, foi uma das principais esposas dele. Mas ele também mandou assassiná-la, com medo de ser traído em sua ausência. E tinha mania de perseguição. Mandou matar a própria esposa. E todos os parentes dela, todos que estavam envolvidos a ela, ele forjou acusações. E todos foram levados à morte, um a um. Um dos seus sobrinhos, Aristóbulo, nome bonito para dar para o seu filho, Aristóbulo, né? Ele foi nomeado sumo sacerdote de Jerusalém, ainda bem novo. Mas ele foi ganhando confiança do povo, ele foi ganhando o carisma do povo. E por ciúmes, Herodes mandou estrangulá-lo. Herodes também enviou seus 2 filhos para estudar em Roma. Mas a sua irmã, Salomé, que também tinha a mesma índole e personalidade de Herodes, ele vai dizer a Herodes: olha, se fosse você, eu tomava cuidado, porque os seus filhos voltarão mais poderosos do que você.
Seus filhos voltarão de Roma com mais conhecimento do que você. E sem dúvida alguma, Herodes mandou estrangular os seus 2 filhos. Esse era Herodes, maníaco por poder, e tinha medo de perder o seu trono. Um rei tirano, um rei opressor do povo de Israel. Mas agora nós podemos entender um pouco melhor, irmãos, o versículo 3, que diz que Herodes ficou perturbado quando ouviu uma pergunta. Perguntaram a ele: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Como assim, rei dos judeus? Eu sou o rei dos judeus, diz Herodes. Que recém-nascido é esse? E ele perturbou-se. E eles disseram a ele: vimos a sua estrela no céu e viemos adorá-lo. O trono de Herodes estava ameaçado, estava em risco. E maníaco por poder, ele perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Primeiro porque conheciam o seu rei, que era opressor. O que será que Herodes vai fazer a respeito disso? Todos o temiam. E também porque eles conheciam a profecia. O rei nasceu. E eles se perturbaram e se animaram. E quem fez essa pergunta para o Herodes? O texto diz no versículo 1 que foram alguns magos, sábios que vieram do Oriente. E vamos aqui desmistificar então algumas coisas, né? O texto não diz que eram 3 reis magos, como a tradição vai dizer. No texto não diz isso. Certamente eles não eram reis. O rei aqui da história era Herodes. Também havia nascido um outro rei, o verdadeiro rei dos judeus havia nascido. E talvez essa confusão entre reis. Mas eles eram magos, eram sábios. Que significa que eles eram astrólogos. Uma outra palavra bonita para isso, eles eram zoroastritas, aqueles que tinham conhecimento da ciência das estrelas. A ideia então que eram 3 sábios vem da onde? Provavelmente vem da analogia dos 3 presentes que foram ofertados a Jesus: ouro, incenso e mirra. No versículo 11 nós lemos isso. Foram 3 presentes que foram ofertados ao menino. E por isso, por analogia, por tradição, costuma-se dizer que eram 3 sábios. Mas não é o que o texto diz com exatidão para nós. Mas o que é importante nós sabermos a respeito desses sábios, que eles eram do Oriente, provavelmente da Pérsia. E eles perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Portanto, eles tinham algum conhecimento acerca da profecia. Eles não eram judeus, eram gentios, mas conheciam a profecia. Gentios vindo do Oriente, que conheciam a profecia de que nasceria o rei dos judeus. Como aconteceu isso? Como que esses gentios então souberam da notícia e dessa profecia? Podemos rastrear lá do tempo do profeta Daniel, do período do exílio babilônico. Muito provavelmente devido a esse exílio, esta profecia ficou conhecida entre eles. Daniel, no capítulo 5, versículo 11, vai dizer assim para nós: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como a dos deuses. Está falando aqui de Daniel. Daniel era um homem muito inteligente e perspicaz. E o rei Nabucodonosor, teu predecessor, o rei, o nomeou chefe dos magos, chefe dos encantadores, e dos astrólogos e dos adivinhos. Daniel, o profeta Daniel, foi nomeado chefe desses astrólogos, desses magos. Portanto, podemos deduzir que daí esses magos tiveram conhecimento da profecia. E ela foi espalhada durante esse período do exílio babilônico. Eram gentios e eles conheciam a profecia e vieram adorar o menino, guiados por uma estrela. E aí existem várias teorias acerca do que seria essa estrela, uma supernova, um alinhamento de planetas, né? Mas eu acredito num Deus que é soberano e conhece e chama cada estrela pelo seu próprio nome.
Deus usa esses meios físicos para chamar a nossa atenção para a realidade espiritual à nossa volta. E a estrela então guia os sábios até Herodes, e eles perguntam ao rei: onde está o rei dos judeus? Percebam que eles não tinham, portanto, todo o conhecimento como os judeus tinham. Não tinham todo o conhecimento das profecias do Antigo Testamento, mas eles tinham conhecimento suficiente para reconhecer que o menino era rei. E eles vieram adorar. Herodes então se perturbou. Seu trono estava ameaçado. E o que ele faz? Manda convocar todos os chefes dos sacerdotes e todos os escribas, os mestres da lei. Os chefes dos sacerdotes eram, na maioria, saduceus. Tinham conhecimento do Antigo Testamento e tinham conhecimento dos rituais judaicos. Os escribas eram mestres da lei, tinham autoridade, eram fariseus e conheciam as leis judaicas, eram profissionais em explicar como aplicar a lei. Tinham todo o conhecimento, mas percebam que eles não tiveram fé suficiente para acompanhar os magos em busca do rei. Eles ficaram imóveis, ficaram inertes, não se moveram. Tinham todo o conhecimento, a luz em sua cabeça, mas faltou luz no seu coração, a fé no seu coração. O rei dos judeus havia nascido. E eles não se moveram. E eles sabiam onde o rei nasceu. O versículo 5 vai dizer: ele nasceria em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Eles tinham conhecimento, mas não foram com os magos. Não creram na profecia. E quem é esse profeta que disse isso? O profeta Miqueias, 7 séculos antes. E Mateus aqui está dizendo que Jesus cumpriu mais uma profecia do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É exatamente o versículo 6 que está aí em Mateus 2. É a profecia que diz que ele nasceria em Belém, que ele seria um líder, um governante, o guia, em algumas traduções. Mas ele viria para pastorear o povo de Israel. E aqui existe um contraste muito interessante com o reino opressor de Herodes, o reinado de opressão de Herodes. O Messias viria como um rei manso, que viria pastorear o seu rebanho, que cuida do rebanho, que se relaciona com o seu povo e que não tem medo de perder o seu trono. Herodes tinha medo e por isso era tirano e opressor. Mas Herodes então chamou secretamente os magos. Chamou cada um e queria informações precisas acerca da estrela e acerca do menino, para saber exatamente a idade do bebê. Conhecendo o tempo da estrela que havia aparecido, ele saberia a idade do menino. E ele disse: avisa-me quando vocês tiverem mais informações acerca do menino, para que eu também possa ir adorá-lo. E aqui a hipocrisia transbordou, em Herodes. Porque nós vimos no versículo 13 que, na realidade, a intenção de Herodes era matar o menino e não adorá-lo. No versículo 9 e 10 vai continuar o texto dizendo que a estrela então guiou os magos. E eles chegaram ao local onde estava o menino. E quando eles avistam, eles se alegram. Eles se enchem de júbilo, de imensa alegria, se prostram e adoram. Eles entram na casa. Agora Jesus não estava mais em uma estrebaria, ele estava em uma casa em Belém. Belém, o pão, a casa do pão. E lá estava pão da vida. Jesus, o menino, nasceu. E quando viram o menino com a sua mãe, eles então adoraram o menino. Percebam que eles não adoram a mãe do menino. Eles adoram o menino. E nessa adoração, eles ofertam a eles presentes, tesouros valiosos. 3 tesouros: o ouro, o incenso e a mirra.
E aqui existem diversas ilustrações, interpretações acerca do que seriam esses presentes. Mas a que eu mais gosto é que o ouro, ele representa Jesus como um rei. A riqueza de um rei. O rei dos judeus havia nascido. E Jesus, ele é rei. E eles ofertam ouro. Ofertam incenso. E o incenso representa o sumo sacerdote. Aquele que ia diante do tabernáculo e oferecia em sacrifício, o sacrifício dos pecados, a oferta para o sacrifício, pelos nossos pecados. E Jesus é o próprio sacrifício. Ele ofertará o seu próprio sangue em favor de nós. Ele é o sumo sacerdote e o próprio sacrifício que ofertará diante de Deus, pagando o preço pelos nossos pecados. E a mirra representa Jesus como um profeta. Ele que é a própria mensagem do Evangelho encarnada. As boas novas andou em nosso meio. O Salvador havia nascido, ele chegou. É a mensagem encarnada em nosso meio, o próprio profeta. Jesus é rei, ele é sumo sacerdote e ele é profeta. E tendo sido advertidos em sonho, agora esses magos, eles sofrem uma intervenção divina. Eles voltariam para Herodes como a pedido dele. Mas agora Deus intervém na história e fala em sonho com esses gentios. Em sonho com esses gentios que tinham pouco conhecimento acerca da profecia, mas que o adoraram e se prostraram diante de Deus, e eles obedeceram. Gentios que obedeceram à ordem de Deus, a ordem divina, e não retornaram a Herodes, e disso diz que eles voltaram para a sua terra por um outro caminho. Aqueles que conhecem Jesus, que se apresentam diante dele, agora é necessário voltar por um outro caminho. É necessário uma conversão de vida verdadeira. É necessário uma transformação de vida. Agora existe uma busca pela santidade e vida de obediência a Deus. E esses magos obedecem essa ordem. E até aqui, então, nós vimos algumas personagens. E 3 tipos de reações diferentes com a chegada do Messias. 3 tipos de reações com a notícia de que o menino nasceu, o rei dos judeus havia nascido. Vimos o rei Herodes, que tratou isso com imensa hostilidade, com pavor. Ele tinha medo de perder o seu trono, medo de perder o seu status. E por isso odiava o menino e desejava matá-lo. Talvez você não queira odiar a Jesus, matar a Jesus, mas às vezes você pode ter medo de perder o seu status, de perder a sua identidade, deixar de fazer algumas coisas que você fazia, mas agora, por você seguir a Cristo, você não pode mais. O pecado às vezes é prazeroso, mas agora nós precisamos ser obedientes, filhos obedientes, que tenham conhecimento de quem Jesus é. E precisa segui-lo. E precisa agora carregar a sua cruz com ele. É preciso agora, então, uma vida de santidade. Conhecer a Deus significa iniciarmos um processo de santidade, de transformação, de um agir que deve ser gerado em nós e que nos leva a adorá-lo, de prostrar diante dele e adorá-lo verdadeiramente. Muitas vezes nós temos medo de ser reconhecidos como crente em nosso trabalho, ser reconhecidos como cristãos na sala de aula. Nesse mundo agora das ideologias, não levantamos mais a bandeira de Cristo por medo. E ficamos calados. Nós somos mais o sal e a luz deste mundo, objeto de transformação e canal de bênçãos de Deus. Ou talvez nós sejamos como os sacerdotes e escribas,
que tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento. Talvez você seja teólogo. Talvez você se aprofundou nos estudos bíblicos. Você diz, não, eu já tenho 30 anos de igreja, já ouvi esse sermão inúmeras vezes. Mas ficam indiferentes com a chegada de Cristo em suas vidas. E são apáticos e não se movem mais em direção a Ele. Não o buscam de todo o seu entendimento, com toda a sua força, de toda a sua alma. Buscar a servir e adorar esse Deus. E somos totalmente indiferentes. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar teologia, não. Você deve estudar, deve se aprofundar no conhecimento bíblico, conhecimento teológico. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e usar todo esse conhecimento e adorá-lo. A teologia para a vida, conhecimento para a vida, conhecer cada vez mais quem Deus é. E assim conhecemos quem nós somos e quanto nós precisamos desses Deus. Quanto nós precisamos servi-lo e adorá-lo. E se prostrar diante deles e vivermos uma vida de obediência a Ele. Precisamos ser sábios, como os sábios do Oriente. Tinham pouco conhecimento, mas tinham conhecimento suficiente para ir atrás do menino e buscá-lo com todas as suas forças e se prostrar diante dele e se alegrarem em júbilo, imensa alegria, ofertar o seu melhor tesouro a ele. Ofertar aquilo que você entende melhor e se entregar por inteiro ao Rei dos Judeus, ao Rei que havia nascido. 3 diferentes reações. E qual tem sido a sua reação com relação a Jesus? Com a chegada de Jesus em sua vida? Você está preparado para a vinda do Messias, a vinda do Salvador? Ele voltará. Como nós estamos? Mas, continuando o texto, e observando a obediência dos magos, eles não voltaram para Herodes. Foram fiéis a Deus, ao pedido de Deus. Mas vamos orar agora para o verso 13, para José. Um anjo apareceu diante de José e disse para ele, José, foge para o Egito. Pega Maria, pega o menino e agora foge para o Egito. Olhem para a situação de José, não é, irmãos? Na perspectiva de José, você acha que estava dando tudo certo ou estava dando tudo errado? Sob o olhar de José, parece que estava dando tudo certo na vida dele ou estava dando tudo errado? Primeiro, a sua noiva parece grávida, não é? Como você agiria? É preciso aparecer um anjo diante dele e diz, não tema, José. E agora o seu filho então nasce em Belém, em uma manjedoura, uma estrebaria, não um hotel 5 estrelas. Né? Um lugar que era o coxo de animal. Aliás, um lugar ideal para nascer o cordeiro, não é? Mas agora ele precisa fugir para o Egito. Com que condições? Né? Como assim fugir para o Egito? Eles não tinham dinheiro algum. Né? Mas olha só como Deus, ele providenciou tesouros valiosos para eles. É a cristocidência, não é? O Deus da história, cuidando dos mínimos detalhes, agora ele tem os tesouros ofertados pelos sábios. O ouro, incenso e mirra, tesouros valiosos. E José agora então obedeceu. Confiou em Deus. Confiou no seu cuidado. E ele descansou em Deus mesmo em meio a essas aflições e todas essas provações. Ele decidiu confiar e obedecer. Porque estava acontecendo exatamente aquilo que Deus havia planejado, meus irmãos. Apesar de nós não enxergarmos. Precisamos ser como José, temos que confiar no Deus da história. Mesmo diante do nosso sofrimento, mesmo diante das nossas aflições, das nossas dores, mesmo no escuro, não conseguindo entender aquilo que Deus está fazendo, nós precisamos confiar em Deus. Eu já contei essa história aqui em uma oração, mas eu preciso repetir agora porque
ela entra nesse contexto muito bem. Eu tive que disciplinar o meu filho Davi, 2 anos de idade. Ele estava mordendo o irmãozinho dele, o Miguel, com 10 meses de idade. E Miguel aparecia com as marcas dos dentes, assim, né? Roxo, e chorava. Eu tive que disciplinar. Eu levei para o quarto, disciplinei, conversamos. Ele chorou bastante. E eu fui para a sala, liguei a televisão, estava assistindo. Ele vem do meu lado e senta do meu lado. E ele disse assim: você quer assistir um desenho, filho? Eu quero, papai, quero assistir um desenho. Coloquei um desenho para ele. E então ele disse, se levantou, pegou minha cabeça, olhou para meus olhos e falou assim: papai, eu te amo você. Às vezes precisamos ser assim. Mesmo em meio à disciplina de Deus, qual o pai que não corrige o seu filho, não é? Por amor. Ele nos exorta, ele nos corrige, ele nos ensina. Mesmo que nós não estamos entendendo o que está acontecendo em nossas vidas, nós precisamos olhar para o alto e dizer para Deus: pai, eu te amo você. Precisamos confiar nesse amor do nosso pai. Precisamos confiar e obedecê-lo, mesmo que nós não estamos entendendo nada. Mas você colherá o fruto dessa obediência. Certamente você colherá o fruto da obediência. Como José e Maria colheram, os sábios colheram. Talvez vocês não estão enxergando, mas eles foram responsáveis de cuidar do menino, o Deus, Criador dos céus e da terra. Foram tremendamente agraciados por Deus. No versículo 15 vai dizer: cumpriu-se o que o Senhor havia dito pelo profeta. Mais uma vez Mateus dizendo: olha, Jesus cumpre mais uma profecia. E o profeta da vez agora é Oséias. Oséias capítulo 11, versículo 1. Finalzinho dele é exatamente esse texto, do versículo 15, que diz: do Egito chamei o meu filho. Porque agora Jesus teve que fugir para o Egito. José e Maria tiveram que se esconder com o menino no Egito. E Herodes se enfureceu porque os magos não voltaram a ele. E o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos de Belém e os arredores de Belém, de 2 anos para baixo, para não ter erro, né? Para não errar. 2 anos para baixo em Belém e os arredores. Nós vamos matar esse menino. Mas o versículo 17 diz que, mais uma vez, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, 600 anos antes. Deus é o Deus da história. Jeremias 31, capítulo 15, exatamente o verso 18 que está aí. E esse verso representa o luto. Essa profecia é o luto de todo Israel no período do exílio babilônico. Representa o sofrimento do povo de Israel. Ramá era uma cidade que fica cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, de onde foram os judeus deportados para a Babilônia. Raquel é uma figura matriarcal, representando aqui as mães que perderam seus filhos no exílio. O profeta Oséias, no capítulo 13, vai dizer um pouquinho para a gente o que foi o período do exílio babilônico. Ele diz assim: Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada, e os seus pequeninos serão pisados e despedaçados, e as suas mulheres grávidas terão o ventre rasgado. Raquel chora pela morte dos seus filhos. O que Mateus está fazendo aqui, meus irmãos? Está nos dizendo que o Deus soberano, o Deus do tempo, agora entra na história humana e nasce como um menino frágil, que precisa se esconder e fugir para o Egito. Ficar um período exilado no Egito. Por amor de nós, Deus escolheu se esvaziar ao ponto de exilar-se no Egito, no corpo de um bebê, precisando de cuidados.
Mas a ida de Jesus para o Egito também representa esse povo de Israel que sofreu como escravo no Egito. Teve que descer para o Egito e permaneceu lá como escravos. Um sofrimento. Mas também representa o período babilônico de Judá. A invasão, o ataque sobre Israel. Sofrimento, a perda de filhos. A ida de Jesus se escondendo também tem essa relação. A ida de Jesus se escondendo, exilado, lembrando o período de exílio do povo de Israel. Os versículos 19 e 20, então, vai dizer que Herodes morreu. E agora um anjo aparece a José e diz, pode voltar para Israel. Saia do Egito. Quem procurava matar o menino já está morto. E eles ficaram então fazendo as contas, cerca de 2 anos exilados no Egito. 2 anos se escondendo. Deus, rei dos judeus. Mas em obediência, mais uma vez José sai do Egito e vai para Israel. Lembrando também o chamado de Abraão, não é? Sai, pega a sua parentela, sai da terra que você está e vai para a terra que eu te mostrarei. Instrução suficiente para dar o primeiro passo. Não podia enxergar, não tinha noção do que estava acontecendo, mas tiveram confiança em Deus e acreditaram nele. E em obediência seguiram. Mas tendo ouvido falar, José ouviu que quem reinava agora em Judá era o filho de Herodes, Arquelau. E acreditem, seu filho era 10 vezes pior do que o pai. Ele era tão perverso que ele foi deposto por Roma, meus irmãos. Seu reinado foi breve por conta disso. Ele era muito perverso. Então José teve discernimento e ele teve medo. Não é? Mas mais uma vez, ele foi avisado em sonho. E agora então vai para a região da Galileia. Deus instruindo, passo a passo, e ele em obediência, seguindo a instrução de Deus. Mas ele foi parar num hotel 5 estrelas agora, né? Não, ele foi parar em Nazaré. Lugar de baixa reputação, obscura, distante de Jerusalém. Não há nenhuma menção no Antigo Testamento sobre essa cidade. Mas, mais uma vez, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Provavelmente aqui Mateus faz referência às profecias de Isaías. Isaías, capítulo 49, verso 7, diz: assim diz o Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, aquele que foi desprezado, detestado pela nação. Capítulo 53, diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Por isso, chamado Nazareno é o sinônimo de alguém que é desprezável, alguém que é detestado. Mas algo importante precisa ser dito, meus irmãos, é que o Natal, nós vimos aqui durante essa história, o nascimento de Jesus foi planejado desde a eternidade. Deus está no controle da história. Ele é soberano. A promessa do nascimento de Jesus encarnado provém desde a eternidade. Nós podemos ver isso em Gênesis 3,15. Porque o nascimento também foi prometido lá desde o Éden. Diz assim o versículo: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, dizendo para a serpente. Jesus, o descendente da mulher, foi prometido desde o Éden. É o proto-evangelho, a primeira menção de que viria um Salvador. E eis aqui, meus irmãos, o maior mistério da humanidade. O maior mistério da humanidade. Deus se fez homem. E falando em obediência, eu gosto de pensar nessa encarnação, o verbo que se fez carne, como o primeiro exílio divino. Mateus compara o exílio do povo de Israel com a chegada do Messias na terra e também com a sua fuga para o Egito.
A encarnação, o ato de Deus se esvaziar e se tornar um de nós, é o primeiro exílio divino. Jesus escolheu exilar-se em um corpo humano, em obediência ao Pai. O Deus onipotente, onisciente, Criador dos céus e da terra, deixou a sua glória e se desfez para entrar no tempo e no espaço, criados por Ele mesmo. É o Deus encarnado, entrando na história em obediência. A história cuja narrativa é dirigida, contada por Ele mesmo. É o autor se tornando, portanto, a personagem principal, o protagonista dessa história. Pense comigo, Deus que consegue segurar o universo na palma de sua mão, se desfez para pairar no ventre de uma virgem. Parafraseando Santo Agostinho, foi feito homem quem fez o próprio homem. Foi criado de uma mãe a quem ele mesmo criou. Foi carregado pelas mãos que ele mesmo formou. Amamentou nos seios que ele mesmo havia enchido. Gritou na manjedoura um bebê sem palavras. Ele que é a própria palavra da vida eterna, sem a qual toda eloquência humana se torna muda. Jesus, Criador dos céus e da terra, escolheu exilar-se em um corpo humano, em obediência ao Pai. Os sábios gentios foram obedientes a Deus. José e Maria foram obedientes a Deus. Todos foram abençoados durante a sua jornada, a sua caminhada. Mas é preciso lembrar que precisamos ser obedientes neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui, mas nós não somos daqui, somos peregrinos nesse mundo. E estamos aqui exilados. Mas nós voltaremos para o nosso lar, ao lado do nosso Pai, onde toda lágrima será enxugada, toda dor e sofrimento será cessado. E Jesus exilou-se em um corpo humano em obediência ao Pai, e foi obediente até o fim, obediente em tudo até a sua morte. Foi necessário Cristo nascer como um menino para morrer a nossa morte. Foi necessário Cristo exilar-se em um corpo humano para que ele sofresse a dor do exílio, o sofrimento na pele, a dor de ser dilacerado, a dor ao receber uma coroa de espinhos em sua cabeça, a humilhação de carregar a sua própria cruz e ser menosprezado. O Nazareno nasceu para que em seu exílio recebesse a culpa dos nossos pecados, o sofrimento das nossas transgressões, e abandonado pelo Pai, totalmente exilado, ele morresse em nosso lugar. Precisamos ser filhos obedientes a Deus, vivermos uma vida de obediência, de santidade, de verdadeira transformação, conversão de vida, porque o nosso Mestre é o nosso maior exemplo. Precisamos seguir o nosso Mestre Jesus em obediência a Deus. E até hoje, meus irmãos, Jesus é a personagem mais paradoxal da história. Ele é celebrado por muitos, mas também é odiado e menosprezado por muitos. Jesus atrai uma multidão, mas ele também apavora muitos. Isso porque nosso Redentor vive. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Ele nasceu, andou entre nós, morreu, ressuscitou e está vivo, sentado ao lado do trono de Deus, Pai. Na verdade, ninguém odeia tanto alguém que já está morto, não é verdade? Depois que você morre, Deus abençoe, né? Mas porque Jesus vive,
ele ainda apavora e é odiado por muitos. Por isso nós cristãos somos perseguidos, porque nós servimos a um Deus que está vivo. E a pergunta que eu deixo para você essa noite: qual tem sido a sua reação com a chegada de Cristo em sua vida? Como você tem reagido a isso? Você tem sido indiferente? Está paralisado vendo as coisas acontecer? Você tem medo de ser reconhecido como um cristão? Ou você se prostra e o adora, e o serve, e é obediente à sua palavra, e se oferta por inteiro a esse Deus que é o Rei dos Judeus? Vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Pai. Oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a Te conhecer verdadeiramente, e que, Te conhecendo, possamos reconhecer que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Lembra-nos que o Salvador nasceu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, e hoje vive eternamente. Ajuda-nos a Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Te obedecendo em todas as coisas. Ajuda-nos a não pecar contra Ti, a deixar nossos ídolos, a nossa religiosidade, vivermos conforme a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a confiar no Teu Filho Jesus, no Deus da história, soberano em nossas vidas, único mediador entre Deus e os homens, nosso Salvador. Que nós aprendamos a guardar a Sua palavra para meditarmos em nossos corações, colocando ela em prática em nossas vidas. Sermos sal e luz nesse mundo, fazendo diferença, Pai, neste mundo. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos obedientes e que nós não fiquemos paralisados diante das circunstâncias da vida, nos esquecendo de Ti, Pai. Mas que possamos confiar em Ti, Te buscar fazendo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Tu és o Deus da história e sabemos que podemos confiar, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às nossas dificuldades. Nós Te louvamos, Senhor, e assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém.